Atenção, torcedor corintiano, informação importante nessa sexta-feira aí. Eu conversei com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Vou atualizar vocês do que está acontecendo. Tem a questão do Marcelo Paz aí, que tá em más lençóis. Eu não sei se o Marcelo Paz vai continuar no Corinthians até o final do ano, hein? Vou explicar tudo isso agora pra vocês. Só quero falar uma coisinha aqui, ó. A Voz das Arquibancadas, pra quem segue a nossa página, sabe que a gente não mente pro torcedor. Quantas informações exclusivas a gente trouxe aqui. Teve muitas páginas aí falando que o Corinthians estava em negociação com o Arthur Cabral, queria trazer o Arthur Cabral, iria trocar pro Pedro Raul. Nós falamos, não vai acontecer. O Corinthians não vai fazer essa troca. E o Stabile confirmou e falou, Edu, não vamos trocar. E eu já estava sabendo disso há tempos, por isso que eu falo para vocês, quem segue a Voz das Arquibancadas, aqui o torcedor recebe a informação de verdade em primeira mão. Aqui você não é enganado. A gente está com um trabalho esse ano no YouTube, começando praticamente do zero, e a gente está com 4.000 e poucos inscritos. A meta é 8.000 inscritos até dezembro, irmão. Por quê? Porque quanto mais torcedores a gente conseguir trazer para ter as informações que hoje você que já é inscrito aqui tem, é importante o nosso crescimento, porque aqui a gente trabalha com a verdade, a gente não fica colocando exclusivo, coisas aí pra ganhar like, fica aqui 40 minutos no vídeo enrolando, falando de propaganda, falando sei do que, falando do papagaio, pra depois no final dar uma noticiazinha assim do Corinthians, pro cara poder ter engajamento. Aqui não, a gente começa os vídeos já falando do que de fato tá acontecendo. Aí se você gostar do vídeo, você deixa seu like, porque é verdade, irmão, chega de ficar aí, ó, ouvindo e vendo coisas aí que não é verdade do Corinthians. Então a gente decidiu fazer um canal para poder trazer pro torcedor de fato aquilo que acontece. Seja notícia boa, seja uma notícia ruim, seja uma denúncia, a gente vai escancarar, porque a gente não tem lado político com ninguém. E eu já falei aqui no meu vídeo anterior, o dia que eu fizer uma crítica e a diretoria do Corinthians não gostar, problema dela, irmão. E se achar que tem que parar de me fornecer algum tipo de informação para eu atualizar o torcedor, também tá tudo bem. Eu corro atrás de outra forma. Só que aqui o torcedor não é enganado. E eu falei pra vocês há tempos, quem tá acompanhando meus vídeos sabe que eu falei, o Pedro Raul não vai ser trocado pelo Arthur Cabral. O Arthur Cabral ganha 1.200.000 no Botafogo, o Pedro Raul 800.000 no Corinthians. Não faria sentido trocar um jogador meia dúzia por outro meia dúzia e ainda pagar mais caro por esse jogador, porque o Arthur Cabral não pode ter o salário reduzido. Então o Corinthians não iria fechar isso, mas tinha páginas aí falando, não, negociações avançadas, Corinthians tá negociando e não sei o quê. E eu falei, não é verdade, o Corinthians não tá negociando com esse cara, mas sabe quem insistiu? Marcelo Paz, e aí a gente vai falar dele agora. Por quê? Porque o Marcelo Paz não tem prestígio nenhum dentro do Corinthians. Ele tentou o goleiro João Ricardo, mesmo com os exames dele no ombro tendo sido reprovado no Corinthians, ele queria a contratação, o Corinthians falou não. Ele queria o Alisson, o Corinthians falou não. Ele queria o Rony, o Corinthians falou não. Agora ele insistiu no Arthur Cabral, o Corinthians falou não. Então tudo que ele tenta fazer, o Corinthians fala não. Então, cara, de verdade, o Marcelo Paz, pra mim, na minha opinião, isso não é informação, é a minha opinião, pra mim, o Marcelo Paz não fica até o final do ano no Corinthians. Porque, cara, esse cara é um perdido. Ele só tenta jogadores que o Corinthians fala não. Então ele foi contratado pra quê? Ele simplesmente é um fantoche, ele simplesmente é um cara que não tem autonomia. Ele achou que ia fazer no Corinthians o que ele está acostumado a fazer lá no Fortaleza. Porque queria trazer jogadores, um elenco todo do Fortaleza. O Corinthians falou não, ele trouxe lá o Matheus Araújo, o Matheus Pereira, que era do Corinthians já, e foi lá pro Fortaleza, trouxe, aí depois queria o João Ricardo, agora ele tá tentando o nome do Vojvoda. O nome do Vojvoda, ele tá tentando fazer com que o Corinthians demita aí o Dorival para trazer o Vojvoda, porque ele tá tentando ter respaldo das pessoas que ele tem confiança, porque dentro do Corinthians ele não tem esse respaldo que ele tinha, por exemplo, no Fortaleza. Por que ele quer jogadores do Fortaleza? Porque ele ganha respaldo. Porque ele quer um técnico lá que se deu bem com ele no Fortaleza. Porque ele ganha respaldo. Então ele tá tentando fazer o Corinthians virar um Fortaleza, irmão.
para ele poder simplesmente ter respaldo que hoje ele não tem do Stabile, ele não tem do vice-presidente, ele não tem de ninguém, ele não tem da cúpula corintiana, ele não tem dos caras que estão por trás do Stabile comandando o futebol. Então, ou seja, irmão, para que vocês trouxeram esse cara pro Corinthians? Porque tudo que ele tenta fazer, o Corinthians fala não. E aí eu conversei com o Stabile hoje. Aí eu falei pro presidente, me atualiza da questão do Arthur Cabral aí, porque lá atrás vocês falaram que não, agora tá toda a imprensa aí falando que o Corinthians tá em negociações avançadas. Não me deixa aqui na mão pra ficar mentindo aqui pro meu seguidor, ou depois o cara falar, você falou que não ia trazer e trouxe. Se não for pra me dar a informação certa, não me dá. Aí ele falou comigo, aí ele falou, não, Edu, é aquilo que a gente conversou, não vou. Ele falou, lembra quando eu te falei do Alisson, que eu falei pra você que eu não ia pagar 1 milhão e o Alisson não ia jogar no Corinthians? Aí ele falou, você lembra quando eu te falei do André, que a gente não ia aceitar a proposta do Mila, mesmo que a gente já tinha tudo certo e tal, mas não faltava a minha assinatura e eu não ia assinar? Mudamos de ideia e não iríamos mais vender? Eu falei, sim. Ele falou, então pronto. Então eu tô te falando, o Arthur Cabral não vai vir. E a janela, eu tô gravando esse vídeo antes das 19, tá? Porque eu publico às 19 e agora são 4 horas da tarde. Falei com ele agora há pouco. Então ele falou, pode confirmar, vai fechar a janela, mas a gente não vai trazer. E o René da Portuguesa? Aí ele pegou e falou, o René da Portuguesa, a gente realmente tá conversando, um menino novo, pode ser que dê certo e tal, vamos ver se a gente consegue, estamos correndo contra o tempo. Se a gente conseguir, a gente vai trazer ele pra ele vir aí. O René hoje é um dos melhores jogadores que tem na Portuguesa, se eu não me engano tem 11 jogos, 7 gols. Mas pelo menos se investir num menino novo, daqui a pouco o Corinthians tem como fazer uma grana com ele. O problema é se investir em Arthur Cabral ganhando 1.200.000, meu irmão. Então a janela, de repente tô gravando esse vídeo agora, mas se tiver alguma atualização mais tarde, eu trago pra vocês sobre o René. Mas até agora, às 4 horas da tarde. Aí o Corinthians não tinha conseguido fechar com o René. Então, se mudar alguma coisa, depois eu atualizo vocês, só pra deixar vocês aí cientes, porque de repente alguém vai ver o vídeo e vai falar, ei, você não sabe o que tá falando, o Corinthians acertou com o René, entendeu? Então o vídeo está sendo gravado às 4 horas da tarde, mas eu só deixo ele programado pra publicar às 19. Fechou? Então até às 4 da tarde o René não tava fechado. E o Arthur Cabral não vem pro Corinthians, ó, informação mais uma vez confirmada pela voz das arquibancadas, porque aqui o torcedor não é enganado, tá? E para quem não me conhece, eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas. Sempre peço para que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa seu like, que é super importante. Um like para você não custa nada, pra gente vale muito e ajuda demais. Lembrando que na próxima segunda-feira tem a voz das arquibancadas ao vivo. A gente havia recebido no programa anterior o Ricardo, que foi aquela suposta vítima que tomou golpe na Neoquímica Arena dos Camarotes, e nessa próxima segunda-feira o acusado Fernando Monteiro Alves, primo do Duílio, pediu direito de resposta e vai ter o direito concedido. Segunda-feira ele vai estar com a gente, você manda sua mensagem pra gente debater, porque esse assunto ainda tá longe de ser resolvido. Eu conversei ontem com o Pedro Luiz, o jurídico do Corinthians, falou que o Corinthians realmente é vítima nessa história, e eu vou explicar isso tudo pra vocês na segunda-feira, tá? Dessa briga entre Corinthians, do Ricardo, que acusa o Fernando, e o Fernando que vai tentar se defender. Então quem não acompanhou o programa da segunda-feira passada, tá aqui no ao vivo, vai lá no ao vivo e vê aí o programa Voz das Arquibancadas. E aí na próxima segunda agora, o Fernando vai estar com a gente também. Então por isso que eu falo, se inscreva no canal, ativa o sininho e você não vai perder nenhuma informação do Coringão. E mais uma vez, deixa seu like, porque aqui o torcedor não é enganado. E essa informação foi nossa, que o Arthur Cabral não jogaria no Corinthians, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Deixa nos seus comentários, Marcelo Paz, tem que continuar ou tem que ir embora? Arthur Cabral, foi bom não ter vindo ou foi bom, ou era bom ter vindo? Então eu quero saber de você o que você pensa e o que você acha. Deixa nos seus comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, tamo junto e até mais tarde aí se tiver alguma informação ou até amanhã, sabadão, com mais notícias do Corinthians. Tamo junto.